Desce elevando aqueles que te comungam a convivência, para que a vida em torno suba igualmente de nível. Se sabes, não firas o ignorante. Oferece-lhe apoio, para que se liberte da sombra. Se podes, não oprimas o fraco. Ajuda-o de alguma sorte a fortalecer-se, para que se faça mais útil. Se entesouraste a virtude, não humilhes o companheiro que o vício ensandece. Estende-lhe a bênção do amor por adequada medicação. Se te sentes correto, não censures o irmão transviado em desajustes do espírito. Dá-lhe o braço fraterno para que se renove. Se ajudas, não recrimines quem te recebe o socorro. Pão amaldiçoado é veneno na boca. Se ensinas, não flageles quem te recebe a lição. Benefício com açoite é mel em taça candente. Auxilia em silêncio, para que o teu amparo não se converta em atributo espinhoso na acessibilidade daqueles que te recolhem a dádiva, porque toda a caridade a exibir-se no palanque das conveniências do mundo é sempre vaidade em forma de serpe no coração. E toda modéstia que pede o apreço dos outros para exprimir-se é sempre orgulho em forma de lodo nos escaninhos da alma. Nesse sentido, não te esqueças do Mestre que desceu até nós, revelando-nos como sublimar a existência. Anjo entre os anjos, faz-se pobre criança necessitada do arrimo de singelos pastores. Sábio entre os sábios, transforma-se em amigo anônimo de pescadores humildes, comungando-lhes a linguagem. Instrutor entre os instrutores, detém-se bondoso entre enfermos e aflitos, crianças e mendigos abandonados, para abraçar-lhes a luta. E juiz dos juízes, não se revolta por sofrer no tumulto da praça o iníquo julgamento do povo, que o prefere a Barrabás para os tormentos imerecidos. Todavia, por descer elevando quantos lhe não podiam compreender a refulgência da altura, é que se fez o caminho de nossa ascensão espiritual, a verdade de nosso gradativo aprimoramento e a vida de nossas vidas, a soerguer-nos a alma entenebrecida no erro, para a vitória da luz. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, espírito endividado, para quem reservaste os tribunais de tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se for o orvalho da esperança em minha noite moral. E isso basta ao revel pecador que tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por teu amor a benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam o sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que furtam o pão. Senhor Todo-Poderoso, não te trago os que sangram de angústia. Relaciono diante de ti os que golpeiam e ferem. Não te peço pelos que sofrem injustiças.
rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte. Sugiro o teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas. Exorto-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato. Cerra os lábios que induzem a tentação. Paralisa os braços que apedrejam. Detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, os filhos do erro. Porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiraram desprevenidos aos insanos torvelinhos do mal. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmo a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras: Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Senhor, quando alguém estiver em oração, referindo-se à caridade, faze que esse alguém me recorde, para que eu consiga igualmente ajudar em teu nome. Quantas criaturas me fitam,
indiferentes. E quantas me abandonam por lixo imprestável? Dizem que sou moeda insignificante, sem utilidade para ninguém. Contudo, desejo transformar-me na gota de remédio para a criança doente. Atiram-me à distância quando surjo na forma do pedaço de pão que sobra à mesa. No entanto, aspiro a fazer ainda a alegria dos que choram de fome. Muita gente considera que sou trapo velho para o esfregão. Mas anseio agasalhar os que atravessam a noite, de pele ao vento. Outros alegam que sou resto de prato para a calha do esgoto. Mas encontrando mãos fraternas que me auxiliem, posso converter-me na sopa generosa, para alimento e consolo dos que jazem sozinhos, no catre do infortúnio refletindo na morte. Afirmam que sou apenas migalha e por isso me desprezam. Talvez não saibam que certa vez, quando quisestes falar em amor, narrastes a história de uma dracma perdida e, reportando-te ao reino de Deus, tomastes uma semente de mostarda por base de teus ensinos. Faze, Senhor, que os homens me aproveitem nas obras do bem eterno. E para que me compreendam a capacidade de trabalhar, dize-lhes que um dia estivemos juntos em Jerusalém no Templo de Salomão. Entre as riquezas dos poderosos e as joias faiscantes dos santuários, conta-lhes que me vistes e me abençoastes nos dedos mirrados da pobre viúva na feição de um vintém. Quando tiveres superado graves problemas de relacionamento no grupo das pessoas queridas, não te detenhas na lembrança das aflições e lágrimas que porventura tenhas trazido por dentro do próprio coração. Pensa no concurso recebido de benfeitores da vida maior, que te escoraram na travessia de inesperadas perturbações. Quando saíste desse ou daquele acidente sem calamidades fatais, não te fixes na recordação das fases difíceis de semelhante acontecimento. Reflete no auxílio dos enviados do bem, que conseguiram colocar-te a salvo de consequências a lamentar. Quando venceste lutas e tentações que te situavam às portas da insanidade ou do suicídio, não te demores na rememoração de fatos que te impeliam a enganos e alucinações. Medita na dedicação dos amigos espirituais, domiciliados em plano superior, que te evitaram a queda nos despenhadeiros da sombra. Quando varaste o tratamento da saúde comprometida por enfermidade complexa, não te cristalizes na ideia de doença e sofrimento. Imagina a generosidade dos mensageiros da luz que te reduziram às crises orgânicas, sem que disso te apercebesses, socorrendo-te tanto na assistência médica como também no carinho daqueles que te rodeiam, a fim de que se te alongue a existência na terra com a oportunidade de trabalhar. Ainda mesmo nas provas que consideres claramente infelizes, não te craves em pensamentos de tristeza ou desânimo. Avalie as bênçãos que te ficam no balanço de quaisquer ocorrências e agradece o saldo dos recursos e vantagens com que a misericórdia divina te favorece, na certeza de que os emissários dos céus te ajudarão a reconhecer que Deus, em qualquer situação e em qualquer tempo, faz por nós todos o que seja melhor.
Meu Deus, e vós, meu anjo guardião, agradeço-vos o socorro que me destes no perigo que me ameaçou. Que esse perigo seja uma advertência para mim e que me esclareça sobre os motivos que o atraíram para a minha vida. Compreendo, Senhor, que está em vossas mãos e que podeis retirá-la quando quiserdes. Inspirai-me, através dos bons espíritos que me assistem, a ideia de bem empregar o tempo que me concedestes neste mundo. Meu anjo guardião, sustentai-me na decisão de corrigir os meus erros e fazer todo o bem que estiver ao meu alcance, a fim de chegar ao mundo dos espíritos com menos imperfeições, quando aprouver a Deus me chamar. Espíritos esclarecidos e benevolentes, mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir os homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me a força de suportá-la sem queixumes. Livrai-me dos maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum mau espírito que queira induzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir que eu os perceba e os confesse a mim mesmo. A ti, sobretudo, meu anjo guardião, que mais particularmente velas por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, peço fazerdes que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades. Sejam elas atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele pela graça que vos concede. Que minha palavra seja iluminada e ajude a tornar compreensível o alcance da humildade. Porque Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra e por toda a parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras: devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito.
Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E lembre-se de que fora da caridade não há salvação. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Senhor Jesus, abençoa por misericórdia o lar que nos destes ao serviço da oração. Reúne-nos aqui em teu amor e ensina-nos a procurar-te, para que não nos percamos à margem do caminho. Nos instantes felizes, sê nossa força, para que a alegria não nos torne ingratos e insensíveis. Nos momentos amargos, sê nosso arrimo, para que a tristeza não nos faça abatidos e inútil. Nos dias claros, concede-nos a bênção do suor no trabalho digno. Nas noites tempestuosas, esclarece-nos o espírito para que te entendamos a advertência. Inclina-nos a pensar sentindo, para que não aguardemos gelo no cérebro. Induze-nos a sentir pensando, para que não tenhamos fogo no coração. Ajuda-nos para que a caridade em nossa existência não seja vaidade que dilacera os outros, e para que a humildade em nossos dias não seja orgulho rastejante. Auxilia-nos para que a nossa fé não se converta em fanatismo, e para que o nosso destemor não se transforme em petulância. Adorável benfeitor, perdoa as nossas faltas. Mestre sublime, reergue-nos para a lição. E sobretudo, Senhor, faze que entendamos a divina vontade, a fim de que, aprendendo a servir contigo, saibamos dissolver a sombra de nossa presença na glória de tua luz. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois deles que é o reino dos céus. Venho instruir e consolar os pobres deserdados.
Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco. Recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. O Espírito da Verdade, Paris, 1861. Divino Mestre, lança compassivo olhar sobre a nossa família aqui reunida. Repousamos neste instante sob a árvore bendita da prece e te imploramos amparo. Todos somos endividados para contigo. Todos nos achamos empenhados à sua bondade infinita, à maneira de servos insolventes para com o Senhor. Mas rogando-te por todos nós, pedimos particularmente agora pelo companheiro que de certo encaminhas ao nosso coração, qual se for uma ovelha, que torna o aprisco um irmão consanguíneo que volta ao lar. Mestre, dá-nos a alegria de recebê-lo de braços abertos. Sela-nos os lábios para que lhe não perguntemos de onde vem, e descerra-nos a alma para que a aventura de tê-lo conosco em paz. Inspira-nos a palavra a fim de que a imprudência não se miscue em nossa língua, aprofundando as chagas interiores do irmão e ajudando-nos a sustentar o respeito que lhe devemos. Senhor, estamos certos de que o ocaso não te preside as determinações. Teu amor, que nos reserva invariavelmente o melhor cada dia, aproxima-nos um dos outros para o trabalho justo. Nossas almas são fios de vida em tuas mãos. Ajusta-os para que obtenhamos do alto favor de servir contigo, para que ele não nos encontre proferindo o teu nome em vão. O irmão que encaminhas ao nosso coração é mais um que chega de longe e recuado os horizontes do passado. Auxilia-nos para que ele não nos encontre proferindo o teu nome em vão. Deus de bondade, pois que te aprove permitir que o espírito desta criança viesse de novo sofrer as provas terrenas destinadas a fazê-lo progredir. Dá-lhe luz, a fim de que aprenda a conhecer-te, amar-te e adorar-te. Faze pela tua onipotência que esta alma se regenere na fonte das tuas sábias instruções. Que sob a égide do seu anjo guardião, a sua inteligência se desenvolva e amplie, e o leve a ter por aspiração aproximar-se cada vez mais de ti. Que a ciência do Espiritismo
seja a luz brilhante que o ilumine através dos escolhos da vida. Que ele, enfim, saiba apreciar toda a extensão do teu amor, que nos põe em prova para purificar-nos. Senhor, lança paterno olhar sobre a família a que confiaste esta alma, para que ela aprenda a importância da sua missão e faça que germinem nesta criança as boas sementes, até o dia em que ela possa, por suas próprias aspirações, elevar-se sozinha para ti. Digna-te, ó meu Deus, de atender a esta humilde prece em nome e pelos merecimentos daquele que disse: deixai, venham a minhas criancinhas, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Venho trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra a clamar: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Homens fracos que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito da Verdade, Paris, 1860.